Aqui o pastor Jonathan, como eu já falei antes, que ele é pastor Jonathan lá da igreja quadrangular, né? Então vamos receber o pastor com uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, paz seja com todos. Amém. Você está feliz? Amém. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque além da canção eu senti, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Mas a questão é como ficará o teu coração. A questão é o que você veio buscar aqui. A questão é o que faremos quando Ele vir. O que diremos quando Ele estiver diante de nós? Eu me alegrei muito e falei para o pastor, e aqui eu digo, benção pai, lá atrás está o meu pai, e fico muito feliz, porque pensava, venho eu, a minha esposa, mas chego ali, está todas as minhas tias. Então eu entendo que eu estou em família, porque aí eu cumprimento todos os irmãos com a paz de Cristo. Mas eu queria, antes de tudo, que você colocasse a mão no seu peito, que você fechasse os seus olhos, porque eu tenho uma palavra que eu carrego comigo, e é a palavra que Deus colocou em minha vida. É uma palavra que transforma, é uma palavra que renova, é uma palavra que alcança o teu coração e faz com que você saia daqui nesta noite transformado. É uma palavra que, se você abrir os teus lábios e dar glória a quem é digno de glória, Ele virá sobre a tua casa, sobre a tua família. Então eu convido você a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça e começar a atrair a presença do Pai sobre este lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, já pudemos sentir a Tua presença e clamamos por mais de Ti neste lugar, ó Pai, para que a Tua palavra encontre liberdade aos corações, para que a Tua palavra encontre corações abertos e restaure, transforme e purifique. Pai, nós Te louvamos por cada um que aqui está, por cada família que aqui chega, mas nós rogamos a um Deus que pode nos socorrer, e hoje nós clamamos por socorro. Nós pedimos por Tua presença, nós clamamos por consciência da Tua presença entre nós, por mais do Teu Espírito Santo, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, porque somos homens pecadores e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, mas rogamos por Tua glória que nos transforma. Pai, nesta noite seja bem-vindo neste lugar. Usa os meus lábios como instrumento Seu, e que cada um que aqui está seja alimentado por Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te peço e eu Te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Que nesta noite eu e você possamos cultuar a Deus como se fosse a nossa última oportunidade. Nós não sabemos do dia de amanhã, mas eu sei que enquanto eu tiver fôlego, eu louvarei ao meu Senhor. Mas para não perdermos tempo, abra a palavra comigo em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 35. E se você trouxe glória, dai glória ao Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo. Não perde tempo, irmão. Glorifica, exalta, chama a atenção do Pai. Oh, bendito é o Senhor da glória. Santo, santo, santo é o Seu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 35. Vamos falar sobre causas impossíveis. Eu vou citar muitos textos para que no final você diga que nem aquela mulher:
se apenas eu tocar. Se apenas, sabe, aquela mulher, ela dizia consigo mesmo: se apenas eu tocar na orla do manto, eu serei curada. Mas sabe qual é o segredo? Além de pensar, ela tomou uma atitude, e ela recebeu. Lucas 18:35 diz assim: e aconteceu que, ao aproximar-se dele, ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo ele o tropel da multidão que passava, perguntou ele o que era aquilo. Fica atento, irmão. E anunciaram-lhe que por ali passava Jesus. E então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E eis que os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, para que não gritasse. E ele, porém, gritava ainda mais: Jesus, Filho de Davi, tens misericórdia de mim. E então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus imediatamente lhe disse: recupera, pois, a tua vista, porque a tua fé, ela te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia! Podeis nos assentar, irmãos. Podeis vos assentar, mas durante todo o culto eu te convido a cultuar a Deus e não a assistir à pregação. Eu te convido a dizer glória, a dizer aleluia, a dizer bendito é o Senhor da glória, a dizer aquele louvado seja o Senhor, para que todos juntos possamos ser envolvidos pela presença que está neste lugar. É preciso que nós tenhamos consciência da presença de Jesus. É preciso que eu e você entenda que o Espírito Santo está neste lugar, porque eu quero te falar de um amigo que Jesus falou assim: vos enviarei o amigo consolador, o amigo da verdade. Eu vos trago uma palavra e espero que você não fique olhando para mim, para a minha boca, para a palavra que eu vos prego, mas para que durante toda a mensagem você fique pensando: o que Jesus fará na tua vida? Porque esse cego, quando ele ouviu falar que Jesus passava, imediatamente ele começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tens misericórdia de mim. A questão é a nossa consciência de que Deus está neste lugar. Jesus falou: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Casa de oração, porque se eu tenho achado graça aos olhos do Pai, Ele ouve a minha voz, Ele atende o meu clamor, e Ele me socorre em tempo oportuno. Nesta noite eu te convido a cultuar, a adorar, a exaltar, a proclamar o nome daquele que vive para todo sempre. É quando eu abro os meus lábios com o coração aberto e eu digo: bendito é o Senhor. E quando eu entendo que a igreja está em comunhão, cantando, louvando, adorando, exaltando, chamando a atenção daquele que pode operar, daquele que pode salvar, daquele que pode restaurar. É como aquele salmo, pastor: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pelas barbas de Arão, desce por suas vestes, porque é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião,
porque ali o Senhor ordenou a sua bênção. Oh, glória a Deus! Põe a mão no peito, diga assim: hoje é a noite da minha vitória. Agora olha para mim, você acredita nisso? Você vai tomar posse da tua vitória? Porque aquela mulher, ao se aproximar, ela disse: se apenas eu tocar, eu não preciso pedir, se eu tocar eu sei que eu serei curado. Porque aonde passou Jesus, algo aconteceu. Algo aconteceu. E eu te falei o quê? Que eu ia te apresentar um amigo. Qual a diferença, pastor? Em João capítulo 5 vai falar sobre um homem que há 38 anos estava à beira de um lago. E quando Jesus chegou diante dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse assim: não tenho quem me leve até as águas quando elas são agitadas. Mas quando eu tenho um amigo, irmão, quando eu tenho um amigo que eu posso contar, que é aquele consolador, você não tem ideia do que ele faz na tua vida. Sabe, você não tem ideia. Por que eu falo de amigo? Por que eu comento sobre amigo? Por que eu falo sobre o Espírito Santo? Por que eu cito o João capítulo 5, que esse homem não tinha ninguém que o levasse? Sabe a falta do amigo? A falta do amigo me faz ficar cego. A falta do amigo me faz não compreender o que Deus quer fazer na minha vida. Porque aquele homem paralítico não entendeu nem a pergunta de Jesus. Porque a pergunta que Jesus fez foi: que queres que eu te faça? E o que ele respondeu? Não há ninguém que me leve até as águas. Mas a palavra em Marcos capítulo 2 vai me dizer assim, pastor: Jesus pregando em uma casa, 4 amigos carregavam um paralítico e subiram o telhado da casa, destelharam ela e desceram aquele paralítico aos pés de Jesus. Sabe a diferença do amigo? Que o amigo que eu estou falando, a Bíblia diz que ele me convence do pecado. E então eu começo a me arrepender e me aproximar de Deus. A Bíblia diz que o meu amigo me convence da justiça, do juízo. E cada vez que ele vem e sonda o meu coração, quando eu não sei orar, a Bíblia diz assim: ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis, de forma que as vossas orações chegam a Deus. Mas a questão é quando nós glorificamos, quando nós exaltamos, quando nós chamamos atenção. Porque este cego, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Mas aí eu venho na igreja e eu não clamo, porque eu fico olhando se o irmão do lado vai achar bonito o jeito que eu canto, se o irmão do lado vai achar que eu estou afinado, que o irmão do meu lado vai ficar me condenando porque eu disse um glória. Sabe o que dizem? Sabe o que é quando eu falo glória? Eu estou mandando um recado lá para trás da igreja: glorifique ao Senhor nosso Deus. Eu não sei se você percebeu, meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas quando você diz glória, lá atrás alguém fala assim: aleluia. E aquele que está lá atrás entendeu a mensagem e começa a louvar, porque aleluia é louvem ao Senhor. Mas agora presta atenção, houve comunicação na igreja. Na frente alguém disse glória, lá atrás alguém falou aleluia. Então a nave da igreja começa a ficar atenta: algo está acontecendo, o sobrenatural está invadindo a nave da igreja. E então no meio da igreja alguém começa a dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E então nós começamos a orar, nós começamos a louvar, nós começamos a dizer o quão grande, o quão bom este Deus é. E nos assemelhamos àqueles 24 anciões que ao adorar, ao se prostrar, arremessam as suas coroas de ouro e começam em uma só voz dizendo: digno és o Cordeiro que esteve morto, mas hoje vive, aquele que era o alfa, aquele que era o ômega. Mas ele diz assim: eis que sou
o princípio e o fim. Eis que sou aquele que esteve morto, mas hoje vive pelos séculos dos séculos. Sabe, irmãos, quando a gente chega e começa a mostrar o que é o glória, o que é o aleluia, a gente começa a ver causas impossíveis acontecendo. Quinta-feira passada eu tive a oportunidade, pastor, de pregar uma palavra viva como esta, uma palavra que define espírito e alma, uma palavra que vai lá dentro e divide a medula e o espírito. E um cego voltou a ver, um cego tornou a ver. Quando eu estava a orar pensando, Deus operou na vida das pessoas, mas elas não testemunharão. Ao encerrar o culto, quase dando a bênção apostólica, alguém chegou e falou: pastor, o moço ali, ele não via, o moço ali, ele não enxergava, e ele tornou a ver. Mas, irmãos, é só quem vive o milagre para dar valor ao milagre. É só quem realmente tem uma causa impossível para se prostrar diante de Deus e dizer, quando a multidão tenta nos calar, ainda assim eu passar por cima de quem grita comigo, por cima de quem olha para mim e digo: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Adore porque Ele está aqui, Ele está neste lugar. Você fica olhando se eu grito, se eu não grito, se eu falo, se eu não falo o que está escrito, mas Ele está a passear em nosso meio, porque a palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e em espírito. Oh, Santo, Santo. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão bom, irmãos, porque Ele quer trabalhar na tua vida. Deus é tão bom que a palavra diz assim: vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Põe a mão no peito e diga: eu sou. Mas diga com vontade, irmão. Diga com força, como um guerreiro que está indo à guerra, que está indo para a batalha, vestido da armadura do crente, vestido daquela couraça da justiça, então empoderado com o capacete da salvação, com a espada da verdade. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Quando eu clamo, Deus responde. Sabe por quê? Porque está escrito assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha aqui, irmãos, causas impossíveis. Quando eu clamo, Ele me revela coisa que eu não sei. Ele me atende de uma forma que é um pai pegando o seu filho no colo e segurando-o, porque somos totalmente dependentes dEle. Por que eu comecei orando, pedindo perdão, pedindo misericórdia? Porque a palavra diz: todos pecaram, destituídos estão, e todos carecem da glória de Deus. Carecer é como um recém-nascido, um bebê de colo que ainda é amamentado pela mãe, necessita do leite materno para a sua formação. O carecer é isso, o necessitar é isso. Aí vem Jeremias e diz: dai glória, senão eu chorarei por causa de vós. Quando eu te convidei a cultuar comigo, eu te convidei a cultuar de verdade, como um guerreiro que vai para a batalha buscar a vitória, como um guerreiro que vai chegar no terreno do inimigo e vai bater o pé e dizer a quem representa. A minha Bíblia diz que eu sou representante do reino dos céus. A minha Bíblia, a palavra de Deus, diz que eu sou embaixador do reino. O que é ligado na terra é ligado no céu. É necessário que eu tenha consciência da presença de Deus.
Eu tenho que orar é porque Deus ouve a minha voz. Jesus, ele ia orar, ele dizia: Pai, rogo a Ti porque eu sei que sempre me ouves. É necessário você crer que Deus pode operar o teu milagre. É necessário você crer e entender que Deus pode solucionar a sua vida, transformar a sua casa, renovar a tua família, restaurar o teu lar. Afinal, acreditamos que uma virgem deu à luz. O que é então o que você precisa? Acreditamos que uma multidão atravessou o mar a seco. O que é o que você necessita para Deus? Mas Jesus sempre vai falar: seja conforme a vossa fé. Jesus sempre vai dizer: seja conforme a vossa fé. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Oh, aleluia. Quem aqui é pai? Quando você está num ambiente cheio de pessoas, como que você corrige um filho? Não é só dando aquela olhada clínica, aquele olhar assim matadouro, que o filho dá aquela olhadinha para o pai e já sabe que está errado. Ele dá uma olhadinha assim para a mãe e já pensou, na cabeça dele já passou: lá em casa vou ter conversa. Não é assim? Salmos 32:8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Qual a diferença? Que o nosso filho olha para nós. Qual a pergunta? Porventura nós olhamos para Deus? Temos olhado para Deus no dia a dia, para saber se estamos errados ou não? Eu digo isso por causa do meu filho. O meu filho, o nome dele é Vitor Caleb, pastor. Por causa do Caleb que foi vitorioso e entrou na terra prometida. Eu falei para minha esposa: nós temos que dar um nome bíblico, porque no início da gravidez, pastor, 3 médicos nos falaram que ele não iria sobreviver. Nos falaram que nós éramos um casal novo, que nós éramos jovens, mas mal sabia ele que o nosso filho já tinha nome, que o nosso filho já era amado, que o nosso filho já tinha vida, já tinha promessas da parte de Deus. Sabe o que está escrito aqui? Trazei os enfermos, os pastores, os presbíteros, os obreiros empunharão as mãos e Deus operará o milagre. Chegamos eu e a minha esposa na igreja, conversamos com o pastor veio e impôs a mão. O meu filho corre a igreja inteira, e eu dou uma olhadinha para ele, ele corre para o lado da mãe dele, porque ele sabe que ele fez algo errado. O meu filho está lá fora correndo, tem 9 anos, não era para existir, mas os médicos não sabiam o Deus que eu sirvo. Os médicos não conheciam esse Jesus, filho de Davi, o qual eu e a minha esposa rogamos, clamamos, intercedemos, buscamos, porque o nome dele é Príncipe da Paz, Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte. Oh, santo, santo, santo é o Senhor da glória. Aleluia. Quando eu rogo, quando eu busco, quando eu peço, a Bíblia diz assim: ouve, ó Senhor, a minha voz, porque a Ti eu clamo. Ah, meu irmão, tudo depende de mim. Clama a mim. Aí vem Deus e fala assim: e eu responder-te-ei. Sabe qual o detalhe? Que da minha parte é só clamar. Ele vem e me responde, Ele vem e me ouve, Ele vem e conversa comigo, Ele vem e me conta coisas que eu não sei. Causas impossíveis. Sabe na vida de quem que acontece causa impossível? Geralmente no improvável. Geralmente
é quando a gente olha assim: eu não mereço, mas eu quero. Eu vou orar, eu dobro o joelho, eu falo: Pai, eu não mereço. E então eu termino de orar e olho para o céu e digo: Pai, mas eu queria tanto. A tua palavra fala que se eu pedisse crendo eu receberia. Sabe, eu olho e falo assim: Pai, eu estou que nem Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu quero tanto. Porque a Bíblia diz assim: se você for que nem criança, você entrará no reino dos céus. Irmãos, como chega uma criança para o pai: Pai, eu queria aquele brinquedo, mas eu queria tanto. Não, agora não dá. Dá uma meia hora, você fala: vai arrumar o quarto. Ele vai e arruma o quarto. Pai, mas não tem jeito, porque eu queria tanto aquele brinquedo, eu queria tanto aquele tênis. E daí o pai, sem poder, o que ele faz? Ele vai dar um jeito. Só que a diferença é que o meu Deus tudo pode. Eu falo para vocês sobre o Deus do impossível, porque o possível eu faço. Naquela época eu corri para os médicos com a minha esposa. Naquela época nós batemos de sala em sala, porque nós queríamos ouvir do médico: vai dar tudo certo. Mas nós só fomos escutar de Deus quem somos para Ele. E descobrimos que nós somos filhos amados. Nós somos escolhidos, separados. Nós somos mensageiros, nós somos uma Bíblia que anda pelo mundo, onde muitas vezes não dá para falar, mas muitos conseguem nos ler e dizem: aqueles ali são povo de Deus, aqueles ali são crente. Tem crente aqui? Tem crente aqui? Oh, aleluia! Então eu creio que Deus pode fazer algo na tua vida. Eu acredito que Deus pode operar um milagre na tua casa. Porque agora você conhece um amigo chamado Espírito Santo, Consolador, amigo da verdade. Porque na Bíblia tem uma cena parecida com essa, pastores. Parecida com essa, irmãos, onde reunidos estamos a clamar por alguém que pode nos socorrer. E aqui está escrito: estando eles reunidos em um lugar, orando, quando de repente, como um som impetuoso, veio sobre todos um vento como línguas de fogo, e parou sobre a cabeça deles, de modo que falavam línguas estranhas, de modo que sinais se operavam. Porque quando o meu Deus chega mostrando quem Ele é. Quando o meu Deus chega, Ele chega tocando lá no íntimo do meu coração, do teu coração, dizendo que Ele ainda é Deus, dizendo que Ele não muda, dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, dizendo que Ele está aqui, pronto para ouvir a tua voz. Mas sabe qual é o problema? Às vezes eu acostumo a vir para a igreja. Às vezes eu estou no hábito de ir para a igreja porque hoje tem culto, porque hoje o irmão me convidou e eu preciso ir com ele. Mas eu chego na igreja e eu fico olhando para o lado. Eu chego na igreja, eu fico abrindo a boca de sono. Eu chego para a igreja e não dou um glória, não dou um aleluia, não louvo, não adoro, não exalto, não glorifico, não chamo a atenção de Deus. E o pior de tudo é que ninguém está me mandando calar. O cego, eles diziam: viu, fica quieto, está atrapalhando. O mestre está falando e nós queremos ouvir. Sabe qual a questão, irmãos? Quando nós acostumamos, nós desconhecemos o mestre. A Bíblia diz que os discípulos andavam com Jesus, e uma certa noite num barco em meio às águas, Jesus estava na popa do barco dormindo, e a Bíblia diz assim: sobre o seu travesseiro. Mas o mar se agitou, o vento ficou tempestuoso.
Sabe o que os discípulos falaram? Mestre, não te incomoda que nós perecemos? Jesus chega, mar, aquieta-se, vento, acalma-se. Os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que estavam viajando com Jesus, viraram e disseram: mas quem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este cego sabia. Este cego chamado Bartimeu sabia quem era Jesus. A pergunta é: você sabe quem ele é? Você se lembra o que você veio buscar? Você se recorda qual o motivo que você veio à igreja hoje? Quem veio adorar? Isso que nós levantamos as mãos é o mínimo que temos que fazer. A Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego louve. Eu tenho que me jogar, me prostrar diante da presença daquele que é o único que pode mudar a minha vida. Porque quando eu tenho um amigo, ele me ensina. Jesus falou assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Sabe qual a questão? Que quando o Espírito Santo conversa comigo, quando eu tenho comunhão com Deus, eu vejo o que ninguém vê, eu entendo o que ninguém entende, eu tenho um discernimento que ninguém tem. Sabe quando alguém está perto de você e tem uma ideia e você fala assim: como não pensei nisso antes? O crente é sempre assim: tive uma ideia, olha o que eu pensei, olha a ideia que eu tive. Porque quando nós servimos a Deus, Deus é um Deus que nos revela coisas ocultas. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Certa vez passava Davi e venceu um gigante. É provável? Não, é improvável. A Bíblia diz que ele era pequenino, mas o gigante era grande, era enorme. A Bíblia diz assim: Saul e seus guerreiros se escondiam, amedrontados. Mas a Bíblia diz que Davi chega e fala assim: quem é este incircunciso? Sabe o que ele discerniu? Que ele tinha aliança com Deus, o gigante não. Sabe o que ele discerniu? Uma boa ideia, porque ele fala assim: que farão ao homem que vencer esse gigante? E eles dizem assim: casará com a filha do rei, ficará próspera a sua casa, morará no palácio junto do rei. A Bíblia diz que ele vai e entrega a marmita aos seus irmãos. E ele pergunta de novo: que farão ao homem que vencer esse gigante? E eles falam as mesmas palavras. Ele se levanta e diz: eu irei contra ele, em nome do Deus vivo. Você prestou atenção que Davi teve uma ideia? Está na hora de eu ficar próspero, rico. Eu sou desprezado na casa de meu pai, mas eu vou fazer com que ela não pague mais impostos. Serei amado. Nós só precisamos ter uma ideia. E vai ser sempre assim quando nós buscarmos a Deus. Porque Deus nos dará discernimento, nos dará entendimento. Quer mais uma prova? Estava Jesus andando sobre as águas, e os discípulos atravessando o lago no barco, quando de repente começaram a clamar: eis que é um fantasma, é um fantasma. E Jesus falou para eles terem calma. E então o discípulo a quem Jesus amava reconheceu a voz e diz: és o mestre. Pedro teve uma ideia e disse assim: mestre, se és tu, manda eu ter contigo. Foi o único que andou nas águas com Jesus. Foi o único. Ninguém mais andou. Você vai ver os outros discípulos escrevendo sobre o que viveu ele, mas ele foi o único.
porque ele teve uma ideia. Da vez passada o mestre falou: joga a rede do lado direito. Ele jogou e pescou. Ele aprendeu: opa, sempre que ele mandar, algo vai acontecer. Sempre que ele falar, algo tem que acontecer. Estamos numa campanha de coisas improváveis acontecerem, causas impossíveis acontecerem. A questão é o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer sobre a tua casa. O que Deus vai fazer sobre a tua família. Porque quando Deus dá uma ideia, Ele dá uma ideia completa. Davi foi contra o gigante, mas ele pegou mais 4 pedras. Ele pegou 5 ao todo. Continue lendo a Bíblia e você vai descobrir que o gigante tinha uns irmãozinhos lá meio parecido. Sabe o que é isso? É se precaver, é o vigiar. Eu vigio e eu oro, e quando eu oro, Deus atende. Quando eu erro, eu peço perdão e me aproximo de Deus e começo a minha comunhão com Ele todos os dias. Por que você fala tanto sobre consciência da presença de Deus? Para que em todo momento eu e você possamos pensar que Deus está conosco, que Deus caminha ao nosso lado, que Deus habita em nosso coração, que Deus é por nós, que Deus é sobre nós, que Deus é em nós. Porque nós precisamos entender, irmãos. O meu filho toda noite ele vai dormir, ele diz: boa noite, mãe, boa noite, pai, boa noite, Senhor Jesus. Nem um dia falha. Toda noite ele dá boa noite, Senhor Jesus. Certa vez eu caí em casa e travou, e não podia levantar. Ele foi no quarto, chamou minha esposa e falou: vem, mãe, vem, vamos orar para que o pai levante, para que Jesus cure, porque o pastor pregou que se nós orar ele vai curar. Irmãos, nós precisamos ter consciência de que quando eu oro, de que quando eu clamo, o meu Deus me atende, o meu Deus me responde, o meu Deus me ampara. Mas a questão, e a tua vida, irmãos? Eu estou citando muitos milagres que eram improváveis, muitas cenas que eram impossíveis, e Deus fez. Em Malaquias 3,6 a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Preciso ter consciência da presença de Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti. Oh, santo é o Senhor. Não perca tempo, adore a Ele, exalte a Ele, chame a atenção dEle. Eu estou incentivando você a buscar a presença dEle. Os cegos eles diziam: aquieta-te, você está nos atrapalhando. Ele clamava com grande voz, mas eu estou incentivando você a adorar, a chamar a presença dEle, a falar: Jesus, se o Senhor não operar em minha casa, eu não sei o que acontecerá. Se o Senhor não operar em minha vida, eu nada posso fazer. Senhor, socorro. Se tem achado graça aos teus olhos, ouve a minha voz. Perdoa-me dos meus pecados, das minhas iniquidades, mas sara as minhas feridas. Ajuda-me a vencer estas causas. Socorre-me em tempo oportuno, porque eu preciso ter consciência da presença de Deus. Eu preciso entender que Deus está aqui. A Bíblia diz assim: eis que habito no mais alto e sublime trono, mas também habito no coração do contrito e abatido de espírito. Quem aqui gostaria de ser como Davi? Que a palavra diz: achei Davi, homem segundo o meu coração. O mesmo Davi que disse: escondi, Senhor, a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O mesmo Davi que disse uma coisa: peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, meu Deus. O que ele disse?
uma coisa eu peço, mas eu buscarei por onde eu chegar na casa de Deus. Eu não sei como foi o teu dia, eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como está a sua casa, eu não sei qual é as suas guerras. A única coisa que eu sei é que eu sirvo um Deus que opera milagres, sinais e maravilhas. Um Deus que eu contei para você que um cego foi curado, não porque eu preguei, mas porque Ele disse assim: os sinais seguirão aos que creem. A questão foi a fé dele, a questão é a tua fé, a questão é a tua consciência da presença de Deus, a questão é o quanto da tua atenção se desvirtua da palavra, da presença, da unção. Porque através da fé, a Bíblia diz assim: a palavra traz fé ao meu coração. A fé atrai a unção de Deus. A unção de Deus, ela vem sobre minha vida com um propósito, que é despedaçar todo jugo. Está lá em Isaías. A unção virá naquele dia e despedaçará todo jugo. Quando o jugo é quebrado, o meu coração está limpo, e então Deus derrama a sua glória. Segundo Coríntios 3,18 diz que a glória me transforma de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Porque a cada caminhar meu diante de Deus, com consciência de que Deus é comigo, algo precisa acontecer. Assentado mesmo, para parecer que eu estou encerrando, abre a tua Bíblia, lá em Êxodo. Abre a tua palavra, a Bíblia que está em suas mãos. Há textos que eu cito para você, mas há textos que eu quero que você leia, para você entender o porquê que eu usei o termo consciência da presença de Deus. Todo dia eu posso espalhar a paz e ser abençoado, porque a cada um que passa perto de mim, Deus te abençoe. O que diz a palavra? Abençoarei aquele que te abençoar. Quem levou a vitória fui eu, porque eu conheço a palavra. Quem foi abençoado foi ele, porque da minha boca saiu uma palavra de bênção. E o meu Deus diz que Ele não falha, que Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para enganar. O meu Deus é o Deus que cumpre o que falou. Êxodo capítulo 33. Aí você pensa que eu estou encerrando, por nós ler mais um pouquinho, e cada um me dá 5 minutos, pode ser? Quem me dá mais 5 minutos? Ó, pastor, 5, 10, 15, 20, se nós for contar, nós vamos ficar aqui até amanhã, porque cada um ali me deu 5 minutos, então eu estou na garantia. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Deixa eu te perguntar, o que difere você de Moisés? Nada. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas olha só o texto. Falava o Senhor, Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Oh, glória! Como qualquer que fala a quem? A seu amigo. Hoje eu te apresentei um amigo. Um amigo que, quando você não sabe como orar, porque não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas olha o restante do texto. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém tu não me fazes saber quem há de enviar comigo. Contudo tu me diz, conheço-te pelo nome, e também achas tu graça aos meus olhos. E então Moisés diz ao Senhor, versículo 13: Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Para um pouquinho aí.
Quem é o caminho? Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ó, irmãos, não é bíblico, tá? É por acaso que lá Jesus foi lá e falou: eu sou o caminho que Moisés queria conhecer, eu sou a vida que Moisés queria ter, eu sou a verdade que Moisés pregava diante do povo. Mas vamos voltar para o texto, versículo 13, né? Rogo-te que me faça saber neste momento o caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, pois considera que esta nação é teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá contigo, aleluia, e eu te darei conselho. Sabe o que é isso? Sobre as minhas vistas te darei conselho, sobre as minhas vistas te ensinarei o caminho que deve seguir. Salmos 32. Mas olha o que Moisés diz, versículo 14, versículo 15: e então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Aleluia. Qual a confiança que você tem que Deus está enviando a presença dele para te acompanhar, para estar ao seu lado, para ouvir o teu clamor, para escutar a tua voz. Porque o que a presença de Deus faz em minha vida, pastor? Versículo 16. Versículo 16, irmãos, olha só: pois como há de saber se achamos graça aos seus olhos, eu e o teu povo? Porventura não é em andares conosco de maneira que somos separados? Quer dizer que a presença de Deus, ela marca a minha vida, ela impacta a minha família, ela rotula a minha vida, aonde as pessoas dizem: aquele ali é filho de Deus, aquele ali é cristão, é separado, é ungido do Senhor, para que eu e você possamos adorar, para que eu e você possamos glorificar, exaltar, bendizer ao nome dEle, para que eu e você possamos clamar aquele que vive para sempre. Oh, santo é o Senhor. Se deixar, eu não paro mais de citar versículos. Eu queria ter dito que esse era o último, mas para eu devolver a oportunidade e a pastora ministrar sobre a minha e a tua vida, dá para colocar para nós Hebreus capítulo 4, versículo 12. E eu quero que você leia um texto, para que quando a pastora ministrar, é a pastora que vai ministrar, né? Quando ela ministrar, você cheio de fé, tomar posse do teu milagre. Porque uma palavra foi dita que é verdadeira e fiel. Olha o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Presta atenção no texto, irmãos. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Presta atenção agora. Visto que temos um grande e sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Presta atenção agora, para você se colocar de pé e receber a pastora e orar com fé e tomar posse do teu milagre. Olha o texto: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, glória a Deus! É você, meu irmão, é você quem define o momento, se é oportuno ou não. É você quem decide se hoje é uma boa oportunidade para Deus fazer algo na tua vida ou não. É você quem diz: hoje eu saio daqui com o meu milagre ou não. É você quem define quem é o teu Deus. É você quem define se você se coloca em pé e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pastora, eu agradeço a oportunidade e eu volto à palavra, mas que você seja abençoado, que você seja alcançado. Deus abençoe a sua casa.